edição. E acho que agora melhorou, né? Tem que ser bem pertinho. E o que eu vou trazer para vocês, em grande parte, tem a ver com o que eu abordo nesse livro, que não é um livro meu, é um livro que eu organizei, que tem alguns textos meus, mas textos de vários autores, psicanalistas da França, dos Estados Unidos e do Brasil, que se empenharam em tocar na temática da formação, né? Que é um assunto extremamente complexo, que toca, na verdade, em toda a estrutura da psicanálise, da existência da psicanálise, a história da psicanálise e a história da evolução do pensamento psicanalítico, né? E o que me interessou particularmente aqui nesse livro, e o que eu quero trazer para vocês, e que eu acho que interessa muito a vocês também, é pensar as questões que foram, na verdade, as contribuições do Lacan para a problemática da formação, né? Muita coisa já foi dita sobre isso. Existem obras importantes sobre o assunto. Um livro que é fundamental sobre o assunto da formação dos analistas a partir de Lacan é o livro do Mustafa Safwan, que eu não sei se vocês conhecem, Jacques Lacan e a questão da formação dos analistas. Vocês conhecem esse livro? É um livro publicado há muitos anos atrás no Brasil e que apresenta a seguinte estrutura. Ele tem duas partes. Uma primeira parte sobre a formação antes de Lacan e a segunda parte, a formação depois de Lacan, né? Então é um livrinho assim, despretensioso, mas extremamente rico, como em geral tudo que o Safwan produz, em torno de pontos assim, candentes sobre a questão da formação a partir de Lacan e na história da psicanálise. A mesma estrutura, mais ou menos, eu quis adotar para o livro que eu organizei. Esse livro que eu organizei, ele tem 4 partes. A primeira parte é sobre a história e a estrutura da formação, né? E as outras 3 partes, elas obedecem a uma certa concepção clássica da formação analítica, que é a divisão em 3 pontos fundamentais da formação: a análise pessoal, o ensino teórico e a supervisão clínica. Ok? A gente está sem quadro aqui para colocar, mas imaginem, visualizem 3 aspectos distintos. É importante esse esquema do que a gente costuma chamar hoje do tripé clássico da formação analítica: análise pessoal, ensino teórico e supervisão clínica, né? A gente vai trabalhar a partir desses 3 elementos e sobre a relação que eles têm entre eles, que talvez seja o mais interessante para a gente pensar juntos, né? Mas nesse livro aqui, então, como eu dizia, existem algumas coisas assim preciosas, como especialmente o texto da Catherine Millot, que é uma analista lacaniana, que muitos de vocês devem conhecer, e que escreveu um texto que saiu na revista Silicet, uma revista que era dirigida por Lacan, um texto sobre a formação do psicanalista no início da formação e a história da formação na IPA. IPA é a abreviatura da Associação Psicanalítica Internacional, né? Que foi uma associação fundada por Freud em 1910 e que foi a associação que regulamentou e regeu toda a história da formação analítica durante décadas, né? Nós vamos abordar um pouco, né, as questões relativas a isso.
O texto da Catherine Milhaud é muito rico porque ela vai tomar os primórdios da história da formação, né? E mostrando como que isso começou, como aconteceu, como evoluiu essa história da formação. Mas então, para entrarmos direto no nosso assunto, né, contribuições de Lacan à estrutura da formação analítica, a gente entrando nesse assunto, a gente vai poder repertoriar um pouco também o que é da ordem do histórico, o que aconteceu na evolução da história da formação analítica desde o seu início. O que acho que é preciso dizer, assim, de saída, é que Lacan não rompeu com o tripé clássico da formação analítica. Ao contrário, ele adotou a mesma estrutura clássica da formação, nesses três aspectos, mas o que ele introduziu de novo, e de tão novo que acabou produzindo uma verdadeira revolução no âmbito da formação analítica, foram questionamentos relativos a cada um desses três aspectos. Okay? Ele tomou esses três aspectos como sendo elementos essenciais que fazem parte da formação analítica, mas ele achou por bem introduzir certos questionamentos em cada um deles, questionamentos esses que foram regidos, para Lacan, pela ideia de submeter a psicanálise e a estrutura da instituição analítica ao próprio dispositivo analítico. Tá? Lacan falou isso algumas vezes, né? A ideia de que ele quis submeter a psicanálise à análise, né? Submeter a obra de Freud, ele disse isso também, ele quis submeter a obra de Freud aos principais princípios que regiam essa obra, né? Como se fosse assim voltar a psicanálise sobre si mesma e tentar retirar dela a sua essência, né? Aliás, Lacan diz isso numa pequena nota nos escritos. Ele diz que ele introduziu pouco na psicanálise, mas limpou muito, né? Ele passou uma vassoura em muita coisa da psicanálise e introduziu muito pouco. É o que ele diz em 1966 nos escritos, né? Então, esses três aspectos aí da formação e a ideia de que existe esse tripé clássico, isso não existia desde sempre na história da psicanálise. Isso foi acontecendo, foi se produzindo e se construindo aos poucos. A própria ideia da análise pessoal como fazendo parte da formação analítica, pasmem, ela não acontecia desde o início, né? No início dos primeiros psicanalistas que se formaram junto a Freud, havia inclusive uma certa noção de autoanálise, né? O próprio Freud falou de autoanálise durante uma grande parte da sua vida e da sua obra. Mas a partir de certo momento ele achou por bem não mais falar de autoanálise, né? E falar de análise. E também, a partir de certo momento, momentos assim bastante precisos na história da psicanálise, da evolução, da institucionalização da psicanálise e também da política psicanalítica, a ideia de que a análise pessoal fazia parte e, aos poucos, se tornou o elemento principal da formação analítica, isso não se deu desde sempre. Isso foi sendo elaborado e construído aos poucos. Até que, em um determinado momento,
eu acho que já está na década de 20, né, é que houve uma certa regulamentação em torno disso, né? Bom, só sobre isso nós teríamos muito para conversar, né? Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco. Mas eu costumo dizer que existem 3 coisas importantes para a formação, isso abstraindo Lacan e pensando hoje e amanhã, né? Eu sempre digo, para a formação analítica existem 3 coisas realmente essenciais. A primeira é a análise pessoal. A segunda é a análise pessoal. E a terceira é a análise pessoal. Tudo que vem como inconsequência, né, e como estrutura que se agrega ao dispositivo da análise pessoal é secundário. E eu posso dizer para vocês assim logo de saída o que me permite dizer isso. Eu não digo isso sozinho, evidentemente, eu digo isso com Freud e Lacan e com toda a experiência analítica de todo esse século da psicanálise, né? Um exemplo disso, nós podemos ver na nossa experiência analítica alguém, né? Um exemplo, uma senhora dona de casa, tem essa experiência na minha clínica, tornando-se, fazendo uma análise longa e profunda, tornar-se uma psicanalista. Ela nunca abriu um livro de Freud. Lacan ela já ouviu falar, mas ela é uma analista. Ela tem consultório? Não, ela não tem consultório. Ela quer receber pacientes para clinicar? Não, ela não quer receber pacientes, nunca pensou nisso. Ela continua sendo uma dona de casa, dedicada à família e com uma série de atividades que ela tem dela, mas ela é uma psicanalista. A análise dela levou a uma certa posição discursiva, que é a posição do discurso psicanalítico. E ela opera na vida dela, pontualmente, muito pontualmente, como analista, quando é preciso. Mas ela não está numa posição de analista que exerce um ofício, né, e que se dedica à psicanálise, né? Isso é um exemplo que eu acho muito surpreendente, né? A gente observar como uma pessoa sem nenhuma informação analítica opera analiticamente na vida dela, né? Com ela mesma. Operar analiticamente, a gente poderia dizer, agregando algum pensamento a isso, pode ser lido também como sendo você estar num constante processo de estar em análise, né? Porque se a análise tem fim, ou seja, a sua relação analítica com o analista, ela pode ter fim, e ela tem fim em geral, a análise, enquanto tal, ela não tem fim. Não tem fim porque o inconsciente não é eliminado com a análise, felizmente, né? Nós continuamos sonhando, continuamos tendo uma relação indireta com o inconsciente, porque essa relação que a gente pode ter com o inconsciente, né, sempre indireta, sempre através dos derivados dele, que a análise produz e que é extremamente importante, ela pode produzir, ela produz isso, né? É a redução máxima da inibição, a redução máxima da angústia e a redução máxima do sintoma, né? Mas isso não significa reduzir o inconsciente, ao contrário, o inconsciente continua produzindo suas formações, é o nome que Lacan dá no seu seminário, né? No início do seminário, ele tem um seminário chamado As Formações do Inconsciente, né? Por isso que Freud, quando ele foi falar da questão do fim da análise, ele escreveu um livro com um título
ambíguo e absolutamente genial, porque com a psicanálise nós sempre tratamos de coisas ambíguas. Nada é isso ou aquilo. Nada é ou aquilo outro. Essa partícula alternativa, ou isso ou aquilo, ela é parte do processo secundário. Ela é parte do pensamento consciente. Ela não faz parte dos processos inconscientes. No inconsciente, as coisas funcionam assim: isso e aquilo. Aquilo mais aquilo outro. Uma coisa não exclui a outra. O discurso que Freud detecta no inconsciente e que Lacan acaba demonstrando na sua lógica é um discurso da inclusão e não um discurso da exclusão. É um discurso da convivência da diferença e não um discurso da segregação. Vocês vejam como que a própria estrutura em jogo aí, ela faz a gente pensar muito em questões muito importantes, né, para o mundo de hoje, que é a questão da diferença, a questão da segregação, né? Enfim, que estão apontadas por Freud ao longo da obra dele, e nesse texto, nesse ensaio, na verdade, que ele escreve em 1937, ao finalzinho da vida, ele vai chamar esse ensaio de análise terminável, análise interminável. Ué, doutor Freud, análise é terminável ou interminável? Por favor, o senhor decida. Eu fiquei numa dúvida agora obsessiva. E a resposta do Freud ela é terminável e ela é também interminável. É paradoxal, né? Ela é terminável por um lado e ela é interminável por outro, né? Então, em relação a esse aspecto do chamado tripé clássico, item 1, análise pessoal, Lacan introduziu uma questão extremamente crucial. Uma questão que ele observou que estava sendo escamoteada pelos analistas. Uma questão que tinha sido abordada por Ferenczi, antes mesmo de Freud, que em 1927 escreveu um texto chamado O Problema do Fim da Análise. Ferenczi foi o discípulo mais influente sobre Freud, eu diria, cujo pensamento influenciou mais Freud. E Freud manteve um diálogo com ele constante. E nesse texto, análise terminável e interminável, o que a gente observa é que Freud mantém um diálogo, ainda no final da vida, com o seu discípulo Ferenczi, que já havia morrido há alguns anos atrás, né? Freud retoma o texto dele de 27, O Problema do Fim da Análise, e vai discorrer sobre a questão do fim da análise num diálogo ponto a ponto com o texto de Ferenczi. Portanto, eu recomendo a vocês que, se vocês forem ler o texto de Freud, leiam em conjunto o texto do Ferenczi, porque é um diálogo que Freud vai responder e vai comentar cada um dos aspectos que o Ferenczi introduz na sua interrogação sobre o problema do fim da análise. Mas quando Lacan começa a pensar a psicanálise, querer fazer isso que ele menciona, esse retorno a Freud, né? O retorno a Freud. Lacan considerava que a obra do Freud estava esquecida. Tinha sido considerada uma espécie de obra colocada no museu. E que, portanto, os próprios analistas não conheciam muito bem essa obra. E ele quis, a partir dos anos 50, chamar a atenção dos analistas para a importância da obra de Freud, que estava sendo, de algum modo, desconhecida. Então, os primeiros anos de seminário, durante muitos anos, o seminário de Lacan foi uma leitura da obra de Freud.
pelo menos durante 10 anos, e ele nunca deixou de retornar a Freud. Né? Retorno a Freud esse que eu preciso dizer para vocês, seguindo os comentários de Alain de Gevaio, é um retorno a Freud que jamais foi concluído. Lacan não fez um retorno a Freud definitivo e que permita a gente dizer, bom, esse retorno está concluído. Não. Os analistas precisam estar sempre retornando a Freud. Obra essa que é um manancial inesgotável de questões fundamentais e que, evidentemente, Lacan desenvolveu-as, né? Produziu elaborações extremamente importantes sobre essa obra, mas que não esgotou de maneira alguma essa obra. Então, quando Lacan entra, né, na psicanálise com essa bandeira, a verdadeira bandeira que ele hasteou, né? A Olimpíada psicanalítica do Lacan foi essa, foi a bandeira da psicanálise, a bandeira de Freud, e esse retorno a Freud. E o que ele observou na época foi que havia, dentro da psicanálise, uma certa estrutura que ele começou a bater de frente com ela. A primeira estrutura que ele bateu de frente, a ideia de análise didática, né? Que é uma estrutura que vigorava na IPA, ainda vigora na IPA em algumas regiões do mundo, mas Lacan questionou veementemente essa estrutura da análise didática, porque a análise didática ela implica numa análise que é feita com certos analistas que são considerados os únicos que podem formar um analista. Ora, para Lacan, toda análise levada até o determinado ponto em que um analista é produzido, toda análise é uma análise que se revela didática. Revela-se didática só depois. Essa noção de só depois, aliás, é uma noção que Lacan foi pensar na obra de Freud, que é fundamental, né? É a noção da temporalidade lógica que existe na relação do sujeito com o inconsciente, né? Nós somos seres do só depois. Nós nunca sabemos nada de antemão, né? Há sempre uma projeção para o futuro. E isso está presente na nossa própria estrutura de língua, né? É o que Lacan vai desenvolver de uma maneira maravilhosa, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, o sentido da frase que a gente enuncia, ele só se produz o sentido quando a gente coloca o último termo da frase, e nunca antes. Ou seja, o sentido vem só depois. Então, como nós estamos mergulhados no inconsciente, e a melhor definição do inconsciente talvez tenha a ver com essa estrutura da temporalidade do inconsciente, né? Isso implica em que nós nunca sabemos o que nós estamos fazendo quando nós estamos fazendo alguma coisa. Nós só vamos saber o que nós fizemos depois, né? Depois, algo dá sentido ao que veio antes. Toda a psicanálise, toda a teoria freudiana, a teoria do trauma, essencialmente, ela é baseada nessa lógica, né? A lógica de uma temporalidade que reverte a significação anterior e ressignifica os eventos passados. A própria análise, enquanto experiência pessoal, não é outra coisa senão isso, a ressignificação da história do sujeito, né? Na minha análise, eu ressignifico a minha infância, eu ressignifico a minha adolescência, eu ressignifico a minha relação com meus pais, com a minha família, com o meu outro que me constituiu, né? Eu tinha certas crenças, certas certezas, certas ilusões arraigadas, e a análise me faz ressignificar essa história ao ponto de eu dar uma outra significação à minha vida, à vida dos meus pais, à vida dos meus avós, né? E a minha vida se torna um elo dentro de uma cadeia muito longa, que se perde no tempo.
Então, para Lacan, não existe análise didática. Para ele vai dizer, toda análise pode ser uma análise didática, desde que ela leve o sujeito a determinado ponto em que se produza a emergência de um analista, ou seja, de um sujeito, como eu disse agora há pouco, essa dona de casa, que mantém uma relação primordial com o discurso psicanalítico. Um sujeito para o qual o discurso psicanalítico se torna uma parte integrante da sua vida, né? Que é incorporada por ele na sua vida. Então, com essa ideia de que não existe análise didática, o Lacan bateu de frente com aqueles chamados barões da psicanálise. No Rio de Janeiro houve toda uma polêmica em torno disso, nos anos 70, 80, em que houve uma grandes debates se produziram na psicanálise, né, dentro das sociedades analíticas ligadas à IPA, né, e os lacanianos, né, em que isso foi colocado em questão, né. Dentro das sociedades há analistas de datas e outros não. Esses têm uma clínica garantida, né. Qual é a clínica deles? Pessoas que querem ser analistas. Então, o questionamento de Lacan bateu de frente com a estrutura hierárquica, porque isso é uma hierarquia, né? Analista de data é o topo da hierarquia, e ele quis introduzir uma noção de grados, de grau, que não se submeta à hierarquia, considerada como algo da ordem do imaginário. Okay? Mas ele bateu de frente com a ideia da análise didática não apenas por isso, também pelo lado do analisando, não só pelo lado do analista de data, mas também pelo lado do, digamos assim, analisando didático. Né? Isso não existe, vocês sabem, né? Eu estou criando agora, o analisando didático. O analisando didático é aquele que procura análise para ser analista. Lacan também não admitiu essa hipótese. Ninguém procura análise para ser analista. A gente procura análise para se entender melhor, para viver melhor, para ficar livre de certos sintomas, inibições e angústias, para usufruir melhor da vida, para poder ter mais prazer e menos sofrimento, ou até para reconhecer que o sofrimento faz parte do nosso prazer. N hipóteses aparecem aí. Mas jamais alguém vai procurar análise porque quer ser analista. Né? O fato de que uma análise dita terapêutica, porque nessa época da IPA, a ideia era essa, análise didática de um lado, análise terapêutica do outro. Então o Lacan bate de frente com o didático nos dois âmbitos, porque ele diz, todo mundo procura análise pela via da, entre aspas, terapêutica. Né? Pela via do aceder a um certo conhecimento que, sem análise, escapa com muita facilidade. Não é interessante isso? Não acho interessante essa ideia? Né? De que, portanto, quando um analista recebe um analisando, ele está sempre recebendo um sujeito com a sua estrutura sintomática e de sofrimento, né, que é o que está em jogo. A análise terapêutica vai se revelar didática só depois. Okay? E isso é muito interessante também. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Sujeitos que vocês, certamente, entre vocês, os que têm clínica e que têm experiência analítica, já viram, né, nas suas experiências, como que um sujeito muitas vezes procura análise pela via estritamente tratamento pessoal, e durante a análise ele se fascina tanto por aquela experiência que ele cogita de fazer uma formação analítica. E aí ele vai procurar uma formação, ele vai procurar uma escola de psicanálise como um efeito da análise pessoal. Não é interessante? A análise levando o sujeito a querer ser analista, né? Dedicar a vida dele a isso. Já que isso foi uma coisa tão fundamental para ele,
ele acaba se encantando e dizendo, não, eu quero ir por aí. Isso a gente tem algumas experiências desse tipo, que são muito valiosas também para se entender, né, como que essa ideia de uma decisão antecipada sobre ser analista ou não ser analista não significa absolutamente nada. É a análise que vai decidir o que vai acontecer. Só depois. Isso significa que não só uma análise se revela didática só depois, como também uma análise pode, um sujeito que procura análise, encantado pela psicanálise, né, querendo fazer formação analítica, levando, claro, a sua posição subjetiva, o seu sofrimento para essa análise, ele pode, durante a análise, também abandonar a ideia de ser analista, como um efeito da análise também. Estão percebendo onde eu estou querendo chegar? Quer dizer, a relação do sujeito com a psicanálise fica sempre submetida aos processos inconscientes. Nada pode ser decidido antecipadamente. E isso, quando Lacan introduz isso na sua escola, certas ideias que no fundo têm a ver com esse dispositivo, isso causa uma balbúrdia enorme. Causa uma comoção no meio psicanalítico. E o movimento lacaniano passa a ser acusado pela IPA de falta de rigor, de oba-oba. Então qualquer um pode ser analista. Isso aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, né? Porque existe uma frase do Lacan que ficou famosa, que muitos de vocês conhecem, sobre isso, e que foi assim, o mote, né, o mote dessas críticas. Foi o móvel dessas críticas. Quando Lacan disse, um analista se autoriza por si mesmo. Conhecem essa frase? Se autoriza por si mesmo. Aí o pessoal anti-lacaniano adorou essa frase, porque, tá vendo? Qualquer um pode ser analista por Lacan, não tem rigor nenhum. Ele vai sozinho decidir se ele é analista ou não, então muita gente vai virar analista sem ser. Só que essa frase, como Jean Clavrel, que é um discípulo de Lacan, Jean Clavrel, que escreveu um livro chamado A Ordem Médica, ele faz uma pontuação dessa frase que eu achei genial e que ajuda a gente a entender o que significa essa frase do Lacan. Está longe de ser uma frase que dá liberdade para qualquer coisa, longe disso. É uma frase extremamente precisa, porque o Clavrel ele vai dizer assim, a frase do Lacan, ela tem uma ênfase na palavra psicanalista. O psicanalista se autoriza por si mesmo. Ou seja, ele é psicanalista. Por isso que ele se autoriza por si mesmo. Não é porque ele vai se autorizar por si mesmo que ele vai virar analista, entendeu? E é claro que um psicanalista se autoriza por si mesmo, porque a sua clínica é solitária. Ele está ali submetido ao sigilo analítico. Ele está ali diante do seu analisando, que sofre e que vai manter uma relação íntima, profunda, transferencial com ele, a qual ele vai sustentar a partir de uma posição que Lacan chamou de desejo do psicanalista. E ele precisa se autorizar para ocupar esse lugar, senão ele não vai ocupar esse lugar. Não vai funcionar como analista. A balbúrdia foi tão grande, eu acho, que o Lacan se sentiu até obrigado a acrescentar alguns anos depois, em 74. A primeira frase é de 67, da proposição de 9 de outubro. Em 74, no seminário Le Nom du Père, se eu não me engano, o Lacan acrescenta um pedacinho nessa frase. O analista se autoriza por si mesmo e por alguns outros. Ele acrescentou. E por alguns outros. Não sei se foi só a pressão anti-lacaniana, vigorante, na época, ou se foi também, de uma maneira muito
importante é a própria reflexão do Lacan sobre o fato de que é claro que é a análise pessoal que leva alguém a poder ocupar esse lugar. Como eu disse agora há pouco, as 3 coisas mais importantes para a formação do analista são a análise pessoal, as 3. Mas é claro que esse exemplo que eu dei, por exemplo, dessa dona de casa, que a meus olhos se tornou uma psicanalista, podendo exercer a posição de analista com alguém, é claro que se ela em algum momento chegasse para o analista dela e dissesse: eu quero fazer formato, eu quero ser analista, eu quero receber analisando e quero exercer essa atividade, é claro que o analista dela diria para ela: então agora você vai estudar psicanálise. Você vai estudar, você vai para uma escola de psicanálise, você vai estudar a obra de Freud, você vai estudar a obra dos grandes analistas, você vai estudar Lacan, e você vai, depois, quando você começar a fazer alguma experiência clínica, você vai ter uma supervisão clínica. Isso vai fazer parte de uma formação analítica. Entende o que eu estou dizendo? E por alguns outros que o Lacan soltou, tem a ver com esses 2 outros aspectos. Com o fato de que, e ontem eu conversando com a Joana, ela me disse uma coisa que me chamou a atenção, porque eu penso exatamente assim: uma formação analítica ou uma experiência de análise não se faz jamais sozinho. A nossa análise é solitária, mas para a gente exercer a atividade analista, a gente tem que ter a troca com os nossos pares. Daí a importância da escola de psicanálise. Porque é lá que nós temos o quê? Uma constante atividade de troca de estudo, né? De seminários, de grupos de estudos, cartéis, reuniões como essa nossa aqui. A universidade hoje, ela ocupa no Brasil, felizmente, como talvez uma grande exceção no mundo. No Brasil, a psicanálise tem um lugar importante dentro da universidade. A Elizabeth Rodinesco já disse isso no livro dela chamado Por que a Psicanálise? Que o Brasil é hoje, o Brasil, a Argentina e a França, claro, são os 3 países, e o Brasil de uma maneira bastante destacada, onde a psicanálise tem um vigor muito grande na cultura e talvez porque ela esteja muito presente dentro das universidades. Ela encontrou um espaço na universidade, no mundo acadêmico, onde ela foi acolhida, né? O que não é nada comum nos outros países. Nos países anglofones, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, né? Com exceção da França, na Europa, a Espanha um pouquinho, e os outros muito menos, né? Você tem a presença da psicanálise na universidade muito ligada aos estudos literários. Vocês sabem disso, né? Estudos literários, estudos da história da arte, arte contemporânea, literatura contemporânea. Mesmo sociologia, história, né? Enfim, as ciências humanas, todas elas são atravessadas pelo discurso psicanalítico. Mas o âmbito propriamente clínico, da psicologia e da psiquiatria, na maioria dos países se tornou refratário e avesso ao discurso psicanalítico. No Brasil nós temos essa possibilidade extremamente privilegiada, eu acho. Estamos aqui hoje, né, com vocês, no sábado, né? Hoje é sábado. No sábado de manhã, né, diante de mim, de ter tantas pessoas, na maioria jovens, interessados em psicanálise. Uma coisa nada frequente no mundo hoje, né, e que mostra a força da psicanálise no Brasil. Então, mas eu estava falando de algum ponto que eu toquei nisso. Qual foi o ponto? Estava numa certa linha. Alguém? Psicanálise e universidade? Psicanálise e universidade.
Assim, a psicanálise de universidade é hoje uma das forças que ajudam a formação do analista, embora a universidade não seja um lugar para a formação do analista, mas no âmbito da teoria ela é uma força propulsora de produções teóricas e reflexões teóricas sobre a psicanálise, sobre a teoria clínica da psicanálise, né? Eu mesmo ensino no Rio, na Universidade do Estado, na UERJ. Eu sou professor do estudo de psicologia. Na graduação, eu ensino psicopatologia e psiquiatria clínica. E na pós-graduação, ensino psicanálise, que é uma pós-graduação em pesquisa e clínica em psicanálise. Mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Mas não é o único curso no Brasil, né? Existem outros, né? Aqui mesmo vocês têm uma pós, né, acontecendo, e isso faz toda uma diferença, né? Assim, o ponto que eu estava dizendo era a necessidade da formação nunca se dá solitariamente, né? Nunca é uma atividade que você possa fazer estudando sozinho. É preciso se trocar com o outro, né? Você ouvir o outro te ouvir. E eu até costumo dizer, é necessário falar besteira, ouvir besteira, porque a gente fala muita besteira, e é natural falar besteira. Aliás, na análise, a gente fala muita besteira na análise, né? Até conseguir ir tirando, assim, né? Peneirar o ouro da besteirada, a gente leva tempo, mas a besteira faz parte. Lacan fala, a babaquice, la connerie, é um conceito lacaniano, a babaquice. Nós somos babacas. A melhor coisa que a gente pode fazer é assumir que nós somos babacas. E a partir daí, vamos querer sair da babaquice. Mas que nós somos babacas, somos. O grande Guimarães Rosa falou uma vez, lacanianamente, é melhor falar besteiras do que calar bobagens. Ou seja, não tem saída. Ou é besteira ou é bobagem. Podemos escolher, ficar à vontade. Então, desse âmbito que nós estamos tratando, Lacan trouxe uma ideia que é muito importante. E que bate de frente com certos imaginários, né? O imaginário do analista sisudo, o analista... Terno cinza. É o quê? Terno cinza. O terno cinza, né? O analista que tem uma postura que no imaginário transmite autoridade. Aí o Lacan, ele tem uma coisa linda que ele fala, ele diz, o analista tem que ser sério. A gente diz assim, puxa, mas tem que ser sério? Como é? Tem que ficar sisudo? Ele diz, mas sério não é ficar sisudo nem com o cara fechado. Sério é aquele que faz série. A palavra sério tem esse radical. É fazer série. E fazer série, diz Lacan, é insistir numa certa direção. Olha que coisa linda. Aí a gente pergunta, qual direção, doutor Lacan? Ele responde, qualquer uma, não importa. A que você desejar. Essa é a melhor. Ah, não tem nenhuma a seguir? Não, claro que não. É a sua direção. Insistir nessa direção. Isso é ser sério, né? Então, vocês sabem que Freud valorizava muito o humor, o riso, né? Ele fez um livro inteiro sobre a questão da piada, do xiste, né? Livro que Lacan considerou o livro mais importante de Freud sobre o inconsciente, o livro do xiste. Então, o ambiente da IPA era um ambiente muito sério, nesse mau sentido da palavra sério, né? E Lacan subverteu isso, né? São subversões que foram se produzindo nesse âmbito. Então, se a gente pudesse resumir, assim, nesse aspecto, as contribuições de Lacan,
eu diria que o que ele trouxe foi transformar a rigidez da IPA, a rigidez vigorando nos discursos que antecederam ele, transformar a rigidez num certo rigor. Há uma diferença entre rigor e rigidez. Como é que a gente pode entender essa diferença? O que é o rigor e o que é a rigidez? A rigidez é uma certa maneira defensiva de se relacionar com o outro e com os fatos. Nós somos rígidos quando a gente responde sempre da mesma maneira para determinadas situações. É como se a gente criasse uma certa forma de lidar com o que vem do outro, do mundo à nossa volta ou das pessoas, e a gente rejeitasse, reagisse a isso sempre da mesma maneira. Isso é uma posição defensiva. É uma posição que não acolhe o que vem do outro. Né? Então, muitas das contribuições de Lacan, a gente pode resumir através dessa ideia de que ele transformou a rigidez em rigor. Por quê? O rigor não tem a ver com uma atitude defensiva. Você é rigoroso quando você não reage defensivamente, mas você acolhe aquilo que vem do outro, ainda que aquilo introduza em você uma questão extremamente assustadora. Né? Exemplo do rigor de Freud. Freud, vocês sabem que não era nada rígido, né? Ele mudou a teoria dele, a cada semana ele mudava a teoria. Não tinha rigidez nenhuma com ele mesmo. Né? Fazia uma teoria e dizia, não, isso aqui, peraí, já mudou. Vamos lá, vamos para outra. Essa aqui está melhor. Não, peraí, essa aqui. Ele mudou a teoria dele incansavelmente, Freud. E os alunos dele, assim, eles levavam aquele susto. Peraí, doutor Freud, mudou tudo? Mudou tudo. Vamos lá, vamos em frente. Vamos mudando, porque agora eu estou vendo outras coisas. A teoria da pulsão em Freud, só para dar um exemplo, eu acho ela assim, paradigmática dessa evolução do pensamento de Freud e também, mais importante do que isso, da capacidade de Freud de, à medida em que ele foi aprofundando a experiência dele, clínica, remodelar a teoria analítica. Né? Porque o que é a evolução da... Não tem o quadro aqui, mas vocês pensem comigo. A evolução da teoria da pulsão em Freud tem três tempos, não tem? Primeiro dualismo, pulsões sexuais, de autoconservação. Segundo tempo, narcisismo. Terceiro tempo, pulsão de morte, pulsão de vida, não é isso? O que significa essa evolução, se não o aprofundamento da compreensão clínica da estrutura do sujeito? Primeiro tempo, pulsão sexual. A sexualidade, ela é muito visível, muito palpável. Ela é gritante. Ela berra o tempo todo. Ela faz ruído. Ela faz barulho. Só não vê ela quem não quer. E Freud logo do início viu, porque ele queria ver. Aliás, ele ouviu os mestres dele dizendo: ó, o negócio é sexualidade, ó, o negócio é sexualidade. Falavam isso nos corredores, vocês sabem, né? Chegava no auditório, ninguém tocava em sexualidade. Não, a paciente tem um problema sério, realmente nós temos que ver melhor, temos que tratar, é uma sintomatologia importante, é um caso grave e tal. Lá fora, essa paciente, o tratamento dela é penis normalis e doses repetatus. Em latim, porque fica mais sofisticado e perde a obscenidade. Né? Mas Freud, que estava sempre atento a outra cena, porque ele estava em análise, estava vendo a outra cena do lado dele, né? Ele ouvia aquilo e dizia, até que um dia ele chegou para um grande mestre dele e falou: mas professor, ele era um jovem, professor, eu ouvi o senhor falar no corredor aquele dia depois da paciente que tinha a ver com a sexualidade, aquele caso, e eu estou achando que a sexualidade é muito importante nesses casos de histeria todos. E o professor dele, acho que era o Strobach, virou para ele e falou: eu jamais disse isso, uma coisa dessas, imagine. E virou as costas e foi embora.
que ficou assustado, porque se o Freud começasse a dizer que ele falou, ele pensou que ia perder a moral dele junto aos pais. Todos falavam disso, e Freud foi ouvindo. Então, a sexualidade, esse primeiro plano aí, ela é gritante. Aliás, em português nós temos um termo que eu acho que exemplifica bem. Aliás, vocês sabem que é com a linguagem, com os termos da linguagem popular que a gente aprende psicanálise. É por aí. Então, o termo galinhagem, eu acho um termo assim, quase conceitual. Quase conceitual. Porque outro dia eu estava numa situação, num restaurante que tinha um galinheiro perto. E aí eu reparei o barulho que faz o galinheiro. Por que existe esse termo galinhagem? Porque realmente é uma loucura aquilo ali. Elas não param, e os galos e as galinhas é uma loucura sexual aquilo ali. Né? Então a galinhagem mostra o barulho, o lado barulhento da sexualidade que Freud colocou logo em cena. E foi escandaloso porque ele falou da sexualidade em todos os aspectos, inclusive o infantil. Aí ele foi, realmente, ficou numa posição bastante difícil. O segundo tempo da teoria da pulsão, ele já é um aprofundamento da sexualidade. Quando Freud vai dizer que o próprio corpo de cada um de nós é um objeto sexual para a nossa pulsão. Isso foi um aprofundamento que foi necessário. 10 anos de aprofundamento depois do sexual para Freud pensar e ver que o primeiro objeto sexual era o próprio corpo da criança, que vai receber investimentos libidinais da sua pulsão, e isso permanece a vida inteira. A vida inteira o nosso corpo, ele é objeto de um investimento libidinal, pulsional. E o terceiro tempo da teoria da pulsão, um aprofundamento ainda maior e mais difícil ainda, quando ele vai dizer que no fundo dessa pulsão toda, dessa galinhagem toda, desse narcisismo todo, o que o sujeito aspira é a morte. Aí realmente houve uma cisão dentro da psicanálise. A metade dos alunos de Freud disse: não, doutor Freud, isso não. Aí já é demais para o meu narcisismo. Isso é demais para a minha galinhagem, eu não aguento isso não. O Jung saiu logo fora. Aliás, Jung nem chegou na pulsão de morte, né? Ele já saiu no narcisismo. Mas os outros, os americanos e muitos daí, né, não aceitaram a teoria da pulsão de morte. Melanie Klein aderiu imediatamente, e Lacan, evidentemente, trouxe a pulsão de morte como sendo a base da teoria da pulsão em Freud. Quer dizer, o último tempo que o Freud colocou na pulsão dá sentido, olha só depois aí, a tudo que Freud falou antes sobre a pulsão, sobre a sexualidade, sobre o narcisismo. Então, o que o sujeito aspira através do gozo sexual é, no fundo, um gozo que elimine radicalmente todas as tensões internas do seu aparelho psíquico e do seu corpo. Isso é uma conquista, não? Então, eu disse isso para vocês verem como que o Freud renovou o pensamento, mas é uma renovação que eu acho que foi submetida constantemente ao crivo da clínica, né? E a experiência clínica de Freud e o processo de teorização, que Lacan respeitou e tentou recuperar para nós, né? E recuperou, ele fala a favor de uma renovação que fala a favor, né, que não é uma renovação que não obedeça muito proximalmente, muito junto
as manifestações que se sobressaem na experiência clínica, né? Por isso que Freud falou uma vez uma coisa que eu acho linda. Ele falou assim: preocupo-me com o fato isolado e espero que dele jorre o universal. Não é lindo isso? Preocupo-me com o fato isolado, ou seja, é o próprio método analítico, né? Na análise a gente lida com um ponto. Lacan vai dizer, a psicanálise é uma prática pontiforme. Quando a gente analisa alguém, a gente não analisa a pessoa inteira, né? Como a psicologia talvez quisesse fazer. Dá definições sobre a personalidade, sobre a pessoa, sobre tudo. Não. A gente analisa um sintoma, um sonho, uma inibição. Né? A psicanálise ela é pontiforme, diz Lacan. Ela toca em pontos. É isso que é a análise. Jamais ela faz uma coisa geral. A não ser na análise mais avançada, em que a construção em análise pode ser permitida, né? O que o Freud vai trazer também. Né? Então, quando Freud diz eu preocupo-me com o fato isolado, a ideia dele qual é? Ele pegar um caso clínico ou um sintoma e aprofundar o mais possível. Reparem bem os casos do Freud, na obra do Freud. Né? Ele tem um caso sobre neurose obsessiva importante, um caso de paranoia, um caso de fobia, muitos casos de histeria, mas aí também, né? Histeria, vocês sabem que aí não é para falar um só, é para falar muito, porque cada histeria é uma histeria. Cada histérica é uma histérica. Mas reparem, quer dizer, ele quis pegar assim, a estrutura, através de um caso paradigmático, ele aprofundou o mais possível. Preocupo-me com o fato isolado. Espero que dele jorre o universal. A imagem é do pré-sal, né? Você chega lá no pré-sal. Jorrar o petróleo. Então, voltando ao nosso tripé, Lacan vai introduzir, então, como uma questão candente dentro da escola dele, a questão do fim da análise. E ele vai criar uma certa estrutura, um dispositivo que ele chamou de passe, para poder averiguar e, mais do que isso, aprender com os analistas aquilo que tem a ver com o fim da análise. Isso é muito importante a gente falar disso um pouco, né? Porque o passe para Lacan, ele foi uma questão, ele foi uma forma de interrogar os analistas, não foi uma resposta. Ele pediu aos analistas que quisessem, não era obrigatório a pedir o passe, a fazer passe, que quisessem passar por essa experiência, né, fazer a experiência do dispositivo do passe, que é uma experiência que tem uma estrutura particular, né, que visa, é muito ambicioso o projeto de Lacan, a ideia do passe é muito ambiciosa e, segundo ele disse, em vida, claro, não podia dizer isso depois de morrer. E como é que a gente diz besteira? O que eu quis dizer não foi o que ele disse em vida, ele disse com o vigor do pensamento dele. Ele disse que o passe foi um fracasso. Ele disse isso. Por que foi um fracasso? Porque a ideia dele era tentar exatamente fazer com que as experiências de fim de análise, narradas e trabalhadas pelos analistas, pudessem contribuir para o crescimento da psicanálise. E o que aconteceu, o que ele viu, foi que houve
brutal experiência de rivalização imaginária dentro da escola dele, né? Com acendeu um imaginário dentro da escola que tentava refazer a hierarquia da IPA através dessa ideia de que fulano fez o passe, passou, o outro fez o passe, mas não passou. Então quem passa está acima de quem não passa. Ok? Eu, pessoalmente, o corpo freudiano, nós achamos que a noção de passe é extremamente rica e importante. O dispositivo do passe, não. E são duas coisas diferentes. Às vezes, algumas pessoas de outras escolas comentam: mas o corpo não trabalha com o passe. Ué, quem que disse? Ninguém nunca veio no corpo para saber. Quem que disse que não trabalha? Nós trabalhamos com passe sim, só que o nosso passe não tem a ver com o dispositivo, porque o dispositivo só infla o imaginário, né? E o que a gente vê em todas as escolas que adotam o passe é isso, infelizmente. Se fosse de outra ordem, talvez nós fôssemos estimulados a adotar o dispositivo do passe também. Mas na França, mais de um analista me disse: Marco Antônio, se você quiser destruir a sua escola, basta você fazer uma coisa: introduzir o dispositivo do passe. Você destrói rapidinho. Eu disse: não, eu não quero destruir. Então não introduz. A experiência foi essa, tá? A experiência teve suicídio na época do Lacan. Teve uma jovem que se suicidou porque pediu o passe e não recebeu. Nos pós-lacanianos, a gente vê em congressos pessoas serem apresentadas: analista fulano de tal, que fez o passe em um ano tal. O passe virou um emblema, um título. Lacan jamais aceitaria isso. Não faz parte da ideia do Lacan. Tem uma pessoa, um analista, que eu prezo muito, e que nós temos uma relação grande com ele, porque é alguém que pensa a psicanálise com uma profundidade, com uma riqueza inigualável. Aluno de Lacan, Alain Didier-Weill. E ele tem ideias sobre o passe muito interessantes, né? Nos textos dele. Ele fala sobre isso de diferentes maneiras, e ele pensou isso já de várias maneiras, já conversamos e temos pensamentos grandes sobre isso. Inclusive, o Didier-Weill me falou uma vez que o Lacan, no começo da ideia do passe, ele não queria colocar título de analista da escola, o AE, né? Ele não queria introduzir a ideia de AE para quem recebesse o passe. Mas que houve uma pressão enorme de todos para que houvesse a titulação. E aí, disse o Alain Didier-Weill, ele teve que botar a cenoura na frente do burro. Olha que coisa mais, assim, desagradável para um analista, né? Tem que correr atrás da cenoura, que não vai alcançar nunca, né? Ou seja, mas existe um passe que transcende o dispositivo, esse nos interessa. É o passe que está em jogo a cada vez que você abre a boca para falar de psicanálise. Se vocês repararem bem, nós nunca temos nada conquistado por definitivo na psicanálise, nem na vida, né? Nesse sentido, a psicanálise apenas segue a vida. Nada está conquistado de uma vez por todas. Eu, quando venho aqui falar para vocês, eu não sei ainda o que eu vou falar. Tenho uma boa ideia, né? Também, se não tivesse alguma ideia, seria difícil. Algumas ideias eu tenho, mas não sei como eu vou me conduzir. Depende muito da maneira que vocês vão responder ao que eu estou dizendo. Vocês sabem que uma das regras que rege o discurso para Lacan é o receptor. Quem dá sentido ao que o sujeito fala é o receptor. Por isso que existe psicanálise, né? O analisando fala uma coisa e o analista ouve outra e responde de outro lugar. É o receptor que dá sentido. Então, tudo está sempre por ser conquistado. Nada está conquistado definitivamente. A cada momento que a gente vai falar de psicanálise, da nossa experiência, nós temos que fazer um esforço para dar à nossa fala uma autenticidade, uma riqueza e uma proximidade maior com o nosso desejo
que às vezes a gente consegue mais, às vezes a gente consegue menos, né? Às vezes o auditor recebe isso mais favoravelmente, menos favoravelmente. E eu acho que essa experiência do passe significa transmissão, passar adiante uma mensagem. O passe é você passar adiante a mensagem da psicanálise, passar adiante o pensamento de Freud, passar adiante o inconsciente. Isso é que eu passo. E isso eu acho que a gente pode passar sem dispositivo de passe nenhum. Lacan disse uma vez: eu sou aquele que passa a vida a passar o passe. Olha que interessante. Eu sou, seminário 20, eu sou aquele que passa a vida a passar o passe. Ou seja, ele não está esperando que ninguém diga para ele: ah, doutor Lacan, o senhor é um grande analista, o senhor passou. Não, nenhuma resposta do outro vai ser cabal e vai me entronizar no lugar do analista. Não, não é isso que eu quero. Isso é pouco. O regime dos imaginários, das hierarquias, é muito pequeno para a psicanálise. Ele merece ser analisado, ele merece ser rarefeito. Embora nós... Aí tem o outro lado da história, né? Nós nunca estejamos totalmente isentos do imaginário. Não existe. Nosso imaginário está sempre presente. Por isso, quando a gente acorda de manhã, a gente se arruma. A gente não vai dar uma palestra, por exemplo, todo rasgado com pijama. Não dá para fazer isso. Não vou ser bem recebido se eu fizer. Né? E eu quero ser bem recebido. Aliás, eu me recebo bem, eu quero ficar arrumadinho, então vou me arrumar. As pessoas também vêm me ver arrumadas, porque elas querem que eu as veja. Existe um pacto imaginário, narcísico, que mantém a nossa relação com a imagem corporal nossa e a do outro, que é necessário e faz parte da vida, e é vital, é pulsão de vida. E o imaginário, ele é um âmbito que nós... Eu digo isso tudo para vocês por quê? Porque o Lacan, durante uma parte do ensino dele, ele achava que nós tínhamos que zerar o imaginário. Está lá nos escritos, em alguns momentos ele fala isso. Zerar o ego, zerar o imaginário. Fala praticamente assim. Mas no final, com o nó borromiano, em que o imaginário, o real e o simbólico têm o mesmo peso, ele vai dizer: não tem primazia do simbólico. O imaginário é tão importante quanto o real e quanto o simbólico. E se nós cortarmos ele, zerarmos ele, como ele dizia antes, nós vamos cortar tudo. Porque o elo se dissolve, os elos se dissolvem. Eles se separam, desculpa. Okay? Esse é o último ensino do Lacan, quando ele fala do nó borromiano, trabalha com topologia, etc. Tá? Isso é muito importante a gente pensar, né? O Lacan vai dizer nessa fase do ensino dele: nós estamos mergulhados no imaginário, a gente não consegue sair totalmente do imaginário. Aí a gente pode perguntar então, mas Lacan, como é que é isso? Não é para zerar? Zerar não dá para zerar, mas também não é para ficar nadando no imaginário feliz da vida, né? É para quê então? A resposta da análise qual é? É que o imaginário continua existindo, ele tem uma força muito grande, muito poderosa, mas nós podemos manter com ele uma relação simbólica e analítica. Não deixar que ele nos tome, que a gente embarque nesse imaginário, ok? Entende a diferença? Claro que ele existe e que ele pode ser valorizado. E ele pode não, ele deve ser valorizado. O que significa que o imaginário seja valorizado? Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero amar e ser amado. Eu quero preservar certas estruturas na minha vida que me dão alegria e uma felicidade pontual.
há no meio lacaniano uma certa... Houve mais, e hoje talvez haja um